Meu nome é Claudemir Rodrigues, sou aluno do 7º semestre de farmácia e nós vamos comentar um pouco sobre os antibióticos beta-lactâmicos. Bom, os antibióticos beta-lactâmicos, eles são um grupo de antibióticos que englobam as penicilinas naturais, as aminopenicilinas, as cefalosporinas, entre outros. É um grupo muito grande de antibióticos, né? Aí só para citar alguns aqui, os mais usuais, os mais importantes aí da classe, né, do grupo, né? Eles são antibióticos bactericidas, né? Eles promovem a ruptura da parede celular da bactéria, com isso provoca aí o extravasamento de suas organelas, do seu meio citoplasmático e provocando a morte das bactérias. Os primeiros antibióticos beta-lactâmicos foram as penicilinas naturais, né? Que foi uma revolução aí no tratamento de diversas infecções, né? Só que eles têm um espectro de ação um pouco restrito às bactérias gram-positivas, né? Foi descoberta aí nos meados do século XX, né? Lá para os anos de 1940, no início, né? Dos anos 1940. Só que já em 1942 já descobriram algumas resistências ao Staphylococcus aureus, né? Já em 1942 já foi observado resistência bacteriana já. Só que as pesquisas foram evoluindo, né? E chegaram às aminopenicilinas ou as penicilinas sintéticas, né? E como a amoxicilina, como a ampicilina, né? Que já apresentam um espectro de ação já mais abrangente, né? Pegando tanto bactérias gram-negativas como gram-positivas, né? Aí já pega, além do Staphylococcus aureus, já pega o Haemophilus influenza, a Moraxella catarrhalis, dentro das gram-positivas. Entre as gram-negativas, aí já Escherichia coli, a Salmonella, entre outros aí gram-negativos, né? Então já tem um espectro de ação maior. Mas na prática clínica a gente observa, segundo os estudos, né, os médicos usam muito frequente infecções respiratórias, infecções de pele, né, que é muito comum utilizar aí no dia a dia. Outro ponto importante que a gente destaca, né, que no início se usava muita forma injetável, né, porque a forma oral era destruída no suco gástrico, né? Mas com a evolução, com a tecnologia farmacêutica, foi se desenvolvendo medicações orais já com proteção contra esse suco gástrico, né? E agora já tem essas formas orais também, né? Uma peculiaridade das penicilinas é que elas são baratas, né? Fácil de tratar, né? Então dá acesso à maioria da população, né? Na rede pública, né? Então é um outro ponto importante que a gente lembra dessa classe de antibióticos beta-lactâmicos. São eficientes, são acessíveis e com poucos riscos de efeitos adversos aí, a não ser os quadros de alergia, né? Mas são antibióticos muito eficientes e muito acessíveis, né? Bem, agora vamos falar um pouco sobre resistência aos beta-lactâmicos, né? Uma coisa que os beta-lactâmicos têm em comum, como a gente já comentou, é a sua estrutura química, né? Que é o anel beta-lactâmico, né? Esse anel beta-lactâmico, ele faz parte da estrutura molecular dos beta-lactâmicos e eles sofrem a ação das enzimas beta-lactamases, que são produzidas pelas bactérias, né, como meio de se defender do antibiótico, e essas enzimas destroem esse anel beta-lactâmico, né? Então, os antibióticos beta-lactamases são sensíveis à destruição por essas enzimas, né? A produção de enzimas beta-lactamases tem sido relatada como um importante mecanismo de resistência aos antibióticos beta-lactâmicos. O que acontece? As enzimas elas hidrolisam o anel beta-lactâmico, né? Elas quebram a ligação amida presente nessa molécula
e dessa forma o antibiótico perde a sua capacidade de inibir a síntese celular bacteriana, né? A síntese da parede celular bacteriana. Também pode ocorrer a resistência cruzada. O que seria isso? A resistência cruzada é quando o antibiótico, a bactéria é resistente à amoxicilina, também pode ser resistente a uma cefalosporina de primeira, segunda geração, como outros antibióticos desse grupo, né? Então, seria isso a resistência cruzada. Mas, com o avanço da tecnologia farmacêutica, né, hoje já tem antibióticos beta-lactâmicos associados a inibidor das enzimas beta-lactamases, né? Justamente para essa bactéria, essa enzima não inativar o antibiótico e o antibiótico beta-lactâmico exercer sua função. Entre as substâncias, uma muito utilizada é o ácido clavulânico, né, que inativa a ação da enzima beta-lactamase, por isso que a gente vê muitas vezes amoxicilina associado ao ácido clavulânico. Isso é só um exemplo, né, mas tem mais outras substâncias inibidoras das enzimas beta-lactamases no mercado. Agora vamos falar sobre o antibiograma. Bom, a entrega do laudo, ela passa por uma revisão bem minuciosa, né? Sistemática, documentada, informatizada, né? Antes de ser entregue para o paciente, né? No caso, ou o médico solicitante. Existe um protocolo que é baseado na CLSI, que é um instituto renomado, né? Onde estabeleceu essas normas de entrega de laudo, né? E neste protocolo estabelece que aula de inibição menor ou igual a 13 milímetros é indicativo de que a bactéria é resistente àquele determinado antibiótico analisado. E aula igual ou maior que 17 milímetros indica que a bactéria é sensível. Então, este é o protocolo estabelecido, né? E dessa forma que são liberados os laudos após uma revisão minuciosa, para ser entregue ao paciente ou ao solicitante. Esse resultado em mãos é importante, né, para o médico prescrever ou iniciar o tratamento com um antibiótico adequado para a infecção que o paciente está acometido, né? Isso traz eficácia, recupera o paciente de uma forma rápida, reduz riscos de desenvolvimento de resistências bacterianas com o uso de antibióticos indevidos, então torna o tratamento mais eficiente e mais adequado, né? É isso.